Adolescente e depressão. A maioria dos pacientes que eu atendo que tem depressão, os pais suspeitavam de muita coisa, de alguns sinais que eles davam, mas não foram adiante na sua pesquisa, não foram a fundo por acreditar que era uma frescura, que era da fase. E eu super entendo isso, porque realmente o adolescente passa por várias oscilações e é difícil a gente saber o que é da fase e o que não é. Mas é importante a gente começar a investigar e começar a colocar consciência nesse processo, nessa pessoa que está te demandando ali, talvez uma atenção a mais. Muitos pais também que eu atendo, eles se dedicam muito em dar tudo o que a pessoa precisa, em dar tudo que o adolescente precisa, dar coisas caras, iPhones, viagens e etc. Mas quando o assunto é ter que lidar com a questão emocional daquele adolescente, daquela criança, os pais preferem meio que negligenciar essa parte porque cuidar das emoções dá trabalho, nem sempre a gente sabe fazer isso. Muitas vezes a gente tem que estar num vídeo aprendendo como fazer isso. A gente sabe o quanto tem de pessoas depressivas, o quanto a gente tem de adolescentes depressivos e também a gente sabe que poucos são tratados. Às vezes a gente vê aquela depressão como preguiça, a gente não sabe até que ponto é uma preguiça, uma falta de vontade, uma falta de vitamina. Realmente são muitas questões que fazem a gente se perguntar e colocar em dúvida. Quando a gente vai observar o exame de imagem de um paciente, de um adolescente que tem depressão, a gente vai ver as estruturas ali importantes no desenvolvimento das decisões, das emoções dele, a gente tem mudanças significativas estruturais nessas estruturas cerebrais. Por isso que nesse vídeo a gente vai ver 15 sinais do comportamento dele, da parte neurológica dele, que você, pai, pode estar ignorando ou que você pode estar nem percebendo muito, mas que agora você vai querer perceber. Porque até pior do que a gente não vê, do que a gente ignorar, é a gente estar fazendo coisas que pioram a situação. É bastante comum, né, os pais falarem que naquela época, na época deles, não existia depressão, que isso era frescura. E eu preciso te falar que sim, existia, muitas pessoas sofriam com isso, tinham comportamentos ali de se machucar, né, fazer coisas ruins contra si mesmo, existia tudo isso. Só que agora a gente está tendo aqui esse espaço para conversar, a gente está tendo muitas situações também da nossa vida cotidiana que estão aumentando a possibilidade disso se intensificar e a gente precisa olhar para isso. Entre os 11 e os 25 anos, o cérebro acaba passando pela maior reorganização estrutural desde os primeiros anos de vida. Há uma neurogênese muito ativa no hipocampo e uma sinaptogênese massiva no córtex pré-frontal. O que isso quer dizer? É que essas estruturas que cuidam ali do nosso comportamento de decisão, de autocontrole e das emoções estão passando por essa reorganização estrutural intensa. E a gente já sabe, já viu aqui até em outros vídeos, que até os 25 anos a gente está passando pela mielinização do córtex pré-frontal. Então a gente está ali formando ainda o córtex pré-frontal, que é a nossa tomada de decisão, funções executivas e etc. Então nessa fase a gente vai ter uma capacidade reduzida. O sistema límbico, que é a das emoções, ele vai amadurecer mais cedo, lá por volta dos 15 anos. Mas esse córtex pré-frontal vai ser nos 25. Então, obviamente, a gente vai ter as emoções mais afloradas, porque ele já está ali formado, mas o córtex pré-frontal, que é onde a gente vai controlar esses impulsos, vai tomar as decisões mais racionais, ele vai estar se construindo ainda. Isso já é um prato cheio para a gente ter que lidar com emoções intensas. E também pensa, né, uma pessoa ali com emoções intensas vai ter comportamentos intensos, às vezes vai ter conflitos, vai ter uma situação ali da própria rede de amigos que pode gerar um conflito, que vai gerar, né, um conflito interno, vamos imaginar assim. Outro ponto, o adolescente ele vai ter mais ativação da amígdala, do centro do medo, ele vai ter mais medo que um adulto. E lembrando, o córtex pré-frontal menos ativo, menos capaz, também vai fazer com que a gente tenha mais medo, mais emoções. Esse medo também, né, na depressão vai ter muita força, vai ser um componente importante, e aí vai parecer que o teu filho ele é dramático, que ele sente demais, que aquilo é demais para ti. Mas é o processo, ele realmente vai sentir bastante e vai ter dificuldade de se acalmar sozinho. Outro ponto é que os receptores de serotonina também eles são menos eficientes. Isso vai fazer de forma natural o adolescente apresentar sintomas depressivos. O hormônio do estresse, por exemplo, também o adolescente ele vai produzir mais que um adulto. E cronicamente, até dependendo do estilo de vida, do contexto dele, pode ser
fator bem importante para acarretar ali numa depressão, porque ali o cortisol, o hormônio do estresse, cronicamente, ele destrói neurônios ali no hipocampo, que é uma área crucial para a memória, para o aprendizado e para a regulação emocional. Isso vai explicar porque também, naturalmente, esse adolescente ele vai ter problema de memória, concentração, aprendizado, vai ter essa desregulação emocional, vai apresentar esses comportamentos mais depressivos. Então vamos ver os sinais, porque tu vê que essa fase, ela já realmente faz a gente confundir muita coisa, o que é natural e o que não é, o que já passou do limite. O primeiro sinal é a alteração do sono. O adolescente, ele já vai ter um atraso ali do sono. Ele vai ter que dormir 1 hora a mais e ele vai ter um atraso do sono. Só que um adolescente que dorme às 3 da manhã, acorda meio-dia, isso já é um fator preocupante. Naturalmente, o adolescente ele já vai precisar de 8 a 10 horas de sono. Ele vai produzir a melatonina com 1 hora de atraso de um adulto. Então, às vezes, ele vai ter sim um fluxo de sono, um horário de sono, um ciclo circadiano diferente de um adulto, mas não pode ser tanto. Tipo, 3 da manhã, acordar meio-dia, já é demais. O sinal 2 é se o seu adolescente parou de sair com os amigos e está muito trancado no quarto. Naturalmente, o adolescente ele vai ficar mais afastado da família, trancado no quarto, mas dos amigos ou de fazer coisas que ele gostava, isso já é preocupante, porque na depressão a gente para de sentir prazer das coisas que fazia antes. Então, é um momento ali de ficar de olho. Outro sinal é uma queda do rendimento escolar. Isso pode acontecer por inúmeros contextos, problemas familiares, mas é importante, é um sinal, é um momento ali de reflexão da família, do que está acontecendo, se aquele adolescente precisa de ajuda ou se é um sintoma ali da depressão. Outro sinal é a irritação. A irritação a gente já sabe, né? Aquele adolescente ele vai ser mais irritado, ele vai ser mais explosivo, mas ele tá demais, batendo porta, respondendo, brigando com colegas, eventualmente ali você é chamada no colégio por alguma situação, é um ponto ali de observação, porque é comum o adolescente ele não apresentar aquela tristeza do choro, mas a irritação na depressão. Outro sinal é o cansaço extremo, né? Se ele tá muito cansado, se ele tá sem vontade das coisas e diz que está cansado, isso também é um ponto ali de investigar, porque pode vir de uma exaustão mental, de uma fadiga neurológica, entende? Da própria inflamação ali do estresse, do cortisol, desse hormônio do estresse. Então é um ponto ali para ficar de olho. Outro ponto, parecido com ficar no quarto, né, mas que a gente já falou, é perder interesse nas coisas que ele fazia antes. Ele gostava de jogar com amigos, gostava de jogar videogame, gostava de sair, sei lá. Essas atividades prazerosas do lazer parou de ter sentido para ele, parou de ter interesse. E é o momento de investigar. Que atividade é essa? Que contexto é esse? Que pessoas que estão envolvidas? É um momento de reflexão. Às vezes a gente só olha e parou de fazer algo que ele gostava, mas pode ter outras coisas envolvidas, pode ter um problema com esse grupo, pode ter um problema ali que a gente não está entendendo, que também, poxa, parece depressão, é passível de observação. Um outro sinal, mudança no apetite, que está comendo muito ou está comendo muito pouco, o que está acontecendo com ele? É o momento ali de perceber, porque pode ter outros contextos, né? As meninas apresentar transtornos alimentares na adolescência, pode ter ali um fator do contexto que também vale a pena a gente ir atrás, sim. É normal a menina se preocupar? É normal, mas a gente não precisa fazer virar um transtorno. Outro ponto, dificuldade de concentração extrema. Não consegue assistir um vídeo, não consegue assistir um filme com você, não consegue ficar na aula, muita agitação, desligando demais das coisas que ele tem que fazer, buscando ali talvez só ficar no celular, ou não consegue corresponder às atividades. Por que as atividades estão perdendo o sentido? Por que ele não está mais afim de estar fazendo as atividades que antes ele gostava ou que era importante ali até para o próprio futuro dele? Por que as coisas estão perdendo o sentido? E por que não está conseguindo se concentrar nas coisas como antes se concentrava? Outro ponto, que aí até fica um pouquinho mais fácil, né? Mas quando ele verbaliza se sentir inútil, falando, né? Eu não sirvo para nada, eu sou burro, ninguém gosta de mim. Isso tudo são distorções cognitivas que são típicas da depressão. E geralmente, o que os pais fazem? Tentam
provar para a pessoa que não, ou tentam falar que ele está viajando, que não é bem assim, que ele é muito bom, que ele tem muita capacidade. Isso meio que invalida o que a pessoa está sentindo e não promove ali um campo fértil para a gente entender o que está acontecendo, o que fez ele pensar assim, ou mais ou menos o que ele está sentindo naquele momento. Outro sinal, um comportamento de risco aumentado. Na adolescência é normal, né, o adolescente ele ter esse comportamento de risco, mas esse comportamento de risco às vezes pode ter esse conflito da depressão. A pessoa começou a usar drogas, beber demais, ficar rebelde, né, no sentido mais geral da palavra, é um momento de observação, por que esses comportamentos estão acontecendo. Às vezes esse adolescente ele está buscando essa emoção ali para compensar os sentimentos de inadequação, de anedonia, de tristeza, de irritação, está buscando esse tipo de comportamento, ou ele tem às vezes frases mais profundas ainda. Eu queria acabar com esse sofrimento, com essa ansiedade, com esse nervosismo, com essa tensão, com essa angústia. Tem coisas por trás. Outro ponto, alteração da higiene. Não quer mais tomar banho, tá dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem ter um autocuidado. É um momento ali de observar o que está acontecendo. Pensamentos ruins. Eu sei que às vezes os pais não têm muito acesso, mas eu tenho que falar aqui. Pensamentos ruins contra si mesmo, pensamentos de que a vida não vale nada, uma fala mais mórbida. Então, de alguma forma, ele vai se comunicar com esse tipo de coisa que pode te causar estranheza e que bom que te causa estranheza, porque vai fazer tu abrir os olhos. Um outro sinal é o uso excessivo de telas. É complicado esse ponto, mas às vezes tu vai observar aquela pessoa, ela tá madrugando ali, mexendo no celular, às vezes sem propósito, ela mesma enxerga que aquilo é prejudicial para ela, mas ela não consegue sair porque ela está se anestesiando. E muitos adolescentes, eles estão passando por vários conflitos, que é às vezes decidir o futuro, quando as instituições de ensino estão cada vez mais cobrando ali que a pessoa já saiba o que vai fazer de vestibular, às vezes ela não sabe, ela está lidando com um conflito familiar. Então ali esse comportamento é um comportamento de aliviar uma dor emocional quando está demais. Um outro ponto é a regressão comportamental. Quando aquele adolescente para você se parece uma criança. Em alguns momentos ele é tão para frente, tão maduro, em outros momentos ele regride. E isso é um comportamento ali que pode estar manifestando um conflito que ele está passando. E como é que a gente piora, né? Agora a gente já falou dos sinais, mas como a gente piora essa situação? Um dos erros é minimizar o sofrimento dele. O adolescente vem, que já é raro, mas ele vem te falar que ele tá triste, que ele tá isso, tá aquilo. Mas você não tem motivo para estar triste. Por quê? Você tem tudo. Ou tá tudo tão bom para você. O que está acontecendo? Para que você está sentindo? Esses comportamentos de invalidação não nos ajudam. E é bem comum, eu tenho que falar aqui, mas é bem comum, né? O pai ali falar, olha, na tua idade eu já fazia isso, fazia aquilo outro, eu não tinha tempo para estar triste, eu dava conta de não sei quem, cuidava dos teus irmãos. Isso não ajuda em nada, porque ele não vai mudar o humor dele, a vida dele não vai mudar porque tu usou o argumento que a tua vida era diferente. Isso não vai mudar em nada. O que vai mudar é a gente sentar para conversar sobre o que a pessoa está passando, tentar descer no nível daquele adolescente, tentar enxergar a vida do jeito que ele enxerga, com o contexto da vida dele e ter uma conversa ali de igual para igual. E quando você faz isso, invalida o sentimento, o que tu tá mostrando ali pro teu adolescente? Que ele não pode se abrir contigo, que não adianta ele se abrir contigo, que ele não tem o teu apoio, que é melhor não te falar nada, porque é a mesma coisa que nada, ou até às vezes pior. Então ali é um comportamento que realmente não ajuda. Outro ponto, comparar com outras pessoas, outros adolescentes, filhos de amigos e por aí vai. Olha, seu primo já tá fazendo isso. Olha, fulana passou, sei lá onde, em tal faculdade. Fulana já, sei lá, entrou no cursinho. Ou até já via a outra pessoa lá, o teu irmão, tirava notas melhores na tua idade, já tava fazendo isso e aquilo outro. Além de tu estar ensinando essa comparação, que isso pode, esse adolescente vai levar pro resto da vida, esse vício de se comparar, isso vai afetar a autoestima dele de forma muito significativa, porque você vai estar programando, vamos dizer, esse cérebro para se sentir inadequado, para não buscar em si os seus recursos,
para estar sempre olhando para o outro ao invés de olhar para si mesmo, de buscar suas próprias capacidades. E aí já vem outro erro, focar muito no resultado e acabar ignorando o processo. Né? Que o processo, o esforço, o caminho que ele percorreu é muito mais importante do que o resultado. Porque se tu tiver esse comportamento de estar sempre, de estar em constante reforço do esforço e do progresso daquele adolescente, ele vai guardar na memória o quanto isso é importante, ao invés de ficar focando no resultado. E uma pessoa que foca só no resultado, é obviamente que ela vai estar sempre percorrendo resultados e se frustrando, porque a vida é assim, e não sabendo lidar com essas frustrações, se sentindo inadequado. Outro erro é usar uma chantagem emocional. A pessoa vai e discorre ali frases que obviamente aprendeu ali com a sua própria família original, né, com o núcleo, e aí vai e diz: olha, me decepcionei com você. Eu não esperava isso de você, sabia? Desse jeito você ainda vai me matar do coração. Trazendo tudo a relação como se tudo que a pessoa fizesse tivesse a ver com você e não com a vida dela, não com a própria jornada dela, trazendo tudo para o pessoal e ainda querendo usar disso, fazer a pessoa se sentir culpada para utilizar disso como um movimento de manipulação dos comportamentos dela. E essa pessoa vai se sentir culpada, esse adolescente vai se sentir inseguro e vai aprender esse amor condicional, né? Que eu tenho que estar sempre deixando ali aquela pessoa feliz, porque senão eu tô decepcionando, tô desapontando. Outro erro é resolver tudo com punição, né? E isso é um comportamento que, obviamente, tu deve ter aprendido também na tua família, onde a gente não ensina nada como melhorar aquela situação, como passar por esse obstáculo e ainda põe uma punição. E a pessoa só absorve a punição e às vezes não tem nenhuma oportunidade de crescimento com aquilo que está acontecendo. Pensa assim, num cérebro de uma criança ou de um adolescente em depressão, isso só piora, né? Outro ponto é negar a doença mental. E é natural, né? Até fico do lado, né, dos pais, do seu lado, que é natural isso acontecer e demorar para a gente conseguir absorver, mas é importante levar a sério. É importante, a partir do momento que eu percebi, eu começar a pesquisar sobre isso, enxergar com os olhos de quem quer ver, observar e não ficar tentando encontrar em mim a culpa, porque não adianta, agora eu vou buscar a minha culpa, o que eu fiz, né? Eu sei que é natural isso acontecer, mas a gente tem que ver o que a gente vai fazer daqui pra frente. E não é falta de Deus, não é que a pessoa precisa trabalhar, não é que a pessoa, ela tá passando por isso agora. E não tem como tu dizer o que é falta de quê. Sempre um problema, uma psicopatologia, alguma situação, ela é um monte de fatores juntos. Ela é multifatorial. Ela não é uma coisa que é por causa disso. Tem muitos contextos e provavelmente tem algum conflito dentro da tua família que está aparecendo no teu filho adolescente e que a gente não tem ciência disso ainda. E vamos para outra parte, que é como você faz isso, piora a situação sem perceber, que são esses sinais sutis. Às vezes a gente pode criar um ambiente tóxico familiar sem perceber, criando, por exemplo, uma pressão acadêmica excessiva, transformando a casa da pessoa numa extensão da escola. Só se fala de notas, de vestibular, do que fez, do que não fez. A gente não tem nenhum momento ali de diversão, de entretenimento, de acolhimento. E aquela família esquece que tem um ser humano que está em desenvolvimento. Outro ponto é, né, dar um monte de coisa e não dar a parte emocional. Né? Passar adiante a escassez emocional e ficar pensando só no material. Eu sei que às vezes é uma pressão muito grande, né, em ter que proporcionar coisas boas. Mas a gente não pode esquecer da parte emocional. Não pode, simplesmente não pode. É isso, não pode. Eu não tenho nem o que dizer, eu entendo o lado, né? Entendo o lado de querer proporcionar, mas a parte emocional a gente não tem o que fazer. Tu vai ter que olhar para isso. E eu falo assim, ó, quanto mais você der e quanto mais você falar, eu te dou tudo, você não tem motivo para ser triste, mais essa pessoa vai querer ter coisas, e ter coisas, e ter coisas. Você vai criar um monstro, tá? Já te digo isso, é um tiro no pé. E o que a gente vai acarretar nisso é que aquela pessoa, ela não vai ter o acolhimento das suas emoções negativas, não vai ter um ambiente para expor os seus medos, as suas inseguranças e vai aumentar o seu medo, a sua insegurança, vai estar sempre ali hiperalerta
que é um prato cheio para depressão. Outro ponto, né, é aquela briga familiar constante, ali, conflitos na família, que cria-se uma tensão, aquela pessoa percebe que os pais ali estão lidando com alguma coisa, cria-se ali um ambiente, às vezes até usa o adolescente, o filho ali para fazer essa para ser um facilitador, né? Na psicologia a gente diz que um psicólogo dentro de um grupo é um facilitador. Aí utiliza ali para te defender ou utiliza para causar um dano no teu parceiro, na tua parceira. Então é complicado, mas é um ponto importante e é um ponto, um sinal, um comportamento que piora e que às vezes a gente não percebe. Vamos imaginar, se eu tô aqui eu começo a ouvir gritos de pessoas brigando ali na minha sala. Eu tenho certeza que o meu coração já ia acelerar, que eu já ia pensar o que está acontecendo. Mesmo que acontecesse, né, muitas vezes, eu já ia ficar nervosa. Então imagina um adolescente, né, que está com tudo isso que a gente falou das estruturas em funcionamento, se desenvolvendo, por aí vai. Outro ponto é expectativas irreais de maturidade. Isso é um ponto até que me pega, né, porque a minha família queria muita responsabilidade minha. E eu não entendia, mas com os olhos hoje, de todo o ensinamento da psicologia, eu vejo que isso foi demais, que isso era uma coisa que eu não tinha condições. E as coisas que me pesavam, as coisas que aconteciam comigo, as coisas talvez que eu não correspondia à expectativa de maturidade, era uma ofensa pessoal, se transformava numa ofensa pessoal. Então, isso é uma forma muito errada de lidar com as coisas, com essa expectativa da maturidade. Porque aí também mora uma contradição, porque o pai, ele quer, ele anseia, né? Ele tem uma expectativa daquela maturidade, mas nas decisões ele trata como criança. Que é uma maturidade emocional, mas as decisões como criança. Fica um pouquinho complicado. E o outro ponto ali, pra gente finalizar esse ponto e depois começar a falar dos sinais de que vocês estão criando um ambiente ruim ali pro teu adolescente, é a falta dos limites emocionais. Ser muito permissivo, ser muito autoritário, cair nesse papel ali dos extremos. E a gente precisa o quê? De uma autoridade amorosa, de uma educação gentil, firme, com posicionamento óbvio, mas com amor, com respeito. Enfim, tá, agora vamos para os sinais desse ambiente. Sinais de que vocês estão criando um ambiente ruim, um ambiente, vamos dizer assim, depressiogênico, né? Vou botar esse nome. Aquele adolescente, ele não quer conversar, ele evita conversar de qualquer maneira, nem assuntos banais. Fica no quarto, prefere ficar no quarto muito tempo, não evita aquela família, porque, vamos imaginar, aquela família está criando um ambiente hostil para ele. E aí, se a gente for ver a família, só tem interação ali de cobrança. Só tem interação de crítica, de cobrança, sabe? De coisas pesadas. Os pais, eles não fazem nem ideia do que está acontecendo na vida daquele adolescente, não sabem o que ele sente, só tem ali alguns julgamentos, porque ele também não conta, né, o que está acontecendo, ele não tem esse espaço, e a casa tem uma tensão, é um silêncio, uma tensão, uma coisa estranha. Pode acontecer de vocês não rirem juntos há muito tempo. E aquele adolescente tem um medo de decepcionar gigante. Decepcionar, né, a família, os pais. Então, finalizando, mas com muitas dicas, né? Vamos parar de negar esses problemas e encarar a realidade. De forma prática, a gente já pode iniciar uma conversa com o próprio adolescente, mostrando o que você está percebendo. Estou percebendo que você está sofrendo. Eu te peço desculpas por eu não ter visto antes, por eu não ter observado. Eu quero e eu estou buscando uma ajuda profissional. Eu estou buscando até aprender sobre essa fase que tu tá passando. Outra coisa é buscar realmente uma ajuda profissional. Eu sei que dá vontade, né, de resolver sozinho, mas nem sempre você vai conseguir resolver sozinho, ainda mais falar com um adolescente que está em sofrimento. O pai em si, ele é uma figura de autoridade, uma figura que mexe com esse adolescente. O adolescente o filho em si quer manter a imagem que o pai tem dele, não quer decepcionar, não quer causar tristeza. Então é muita coisa envolvida na tua figura para ele. Às vezes você vai precisar de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, às vezes você vai precisar ver os exames dele, ver as vitaminas, ver até a tua dinâmica familiar. Se vocês estão passando por problemas, o que está respingando nele, o que está acontecendo nessa família que talvez você não está vendo. A gente pode transformar a tua casa, ao invés de ser essa casa tensa, silenciosa, numa casa de cura, numa casa acolhedora, onde a pessoa se sente bem, fica feliz de voltar para casa, fica feliz de conversar com você, tem vontade de fazer planos. A gente não precisa ficar cobrando, né, as tarefas acadêmicas o tempo inteiro.
É importante ter os momentos de conexão familiar, sem crítica, sem comparação, para dar risada, para se conectar. A família pode ter ali um ambiente até de cuidado uns dos outros, de cuidado com as emoções, de cuidado, enfim, de cuidado no geral, sabe? Já atendi adolescentes que falam assim: poxa, o meu pai era meu amigo, cara. Hoje ele, nossa, é insuportável. E, sabe, não sei se tu quer isso pra ti. Então é importante a gente aprender a criar essa comunicação que não machuca, mas que educa e ao mesmo tempo passa amor. Então a gente pode sim falar dos sentimentos, expor até os teus sentimentos para ele se sentir mais segura para abrir os deles. Ouvir sem julgar e não ficar invalidando, dizendo que não é isso que está acontecendo, que ele tem tudo, que na tua época tu não passou por nada disso. Porque você ama ele independente de qualquer coisa, independente da nota ruim, independente do mau humor, independente de tudo. Você continua amando ele. E ofereça suporte, mesmo que ele diga que não precisa, mas como é que eu posso te ajudar? O que tu acha que tu precisa de ajuda? Eu queria poder te ajudar. Ah, não, agora não quero nada. Tá, sai daqui. Beleza, mas tu ofereceu aquela ajuda. E o outro ponto, gente, é cuidem da saúde mental de vocês. É sério, vocês não vão poder cuidar da saúde mental de alguém que está deprimido, de alguém que está passando por problemas, se vocês não estiverem bem. E às vezes essa pessoa que não tá bem quer cuidar de quem não tá bem. É bem louco, né? Mas acontece. Então, faz terapia, busca conhecimento, aplica essas práticas, aplica essas técnicas e, pelo amor de Deus, para de ignorar o que está acontecendo e encara com os olhos de quem quer ver. E assim, pro finalzinho, eu deixei assim recomendações de situações muito críticas, que é esse adolescente tá falando muito de assuntos mórbidos, tá doando coisas ali importantes dele, pedidas incomuns, sabe, coisas estranhas, uma melhora súbita, assim, a pessoa, nossa, muito no quarto, muito mal, e de repente uma melhora súbita, fica de olho. Métodos de autolesão, meu Deus, né, fica de olho nessas coisas. E aí, não deixe esse adolescente sozinho nessas situações. Remova, né, coisas ali do ambiente e busca auxílio. Busca o mais rápido possível auxílio, tá? Para você, para a família, enfim, busque esse auxílio. Eu nem posso passar tudo aqui porque nem sei se o vídeo acaba caindo, mas é importante a gente saber um pouquinho o que fazer. Que honestidade, tá? No finalzinho de tudo aqui é honestidade. Você muito honesta, sincera. Busca fazer alguma coisa com isso, tá? Você vai ter uma chance agora de salvar a saúde mental do seu filho, de salvar a sua também, porque eu tenho certeza que se seu filho ficar muito mal, você não vai ficar bem. E se a gente não tratar agora, imagina o que vai virar na vida adulta, né? Enfim. E tenham paciência, gente, tenha paciência, porque é uma fase grande ali, a adolescência. Você vai procurar ajuda e vai ser uma ajuda para vocês passarem bem essa fase, pra gente ir adquirindo recursos e etc, mas é uma fase. Tá? É uma fase que vocês vão adquirir esses recursos, vão ter o auxílio profissional e você vai estar ali forte com ele passando por esse momento. Ah, eu não tive isso. Ah, não é espaço pra gente falar disso agora, tá? Um dia a gente faz um vídeo pra falar o quanto a tua vida foi difícil. Que, obviamente, a gente tem vários vídeos aqui, na verdade. Mas esse espaço não é pra isso. O meu nome é Julia Von Wurb. Se tu tá gostando desses vídeos, te inscreve nesse canal, curte esse vídeo. Eu sou psicóloga, eu atendo online, atendo presencial. Aqui embaixo estão os meus dados e qualquer coisa me chama.